Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Quem tá falando é a professora Eliane e nós vamos a mais uma aula da disciplina Enfermagem e Farmacologia para o curso técnico em enfermagem do Instituto São Miguel, a turma unificada. Dando continuidade ao nosso assunto, nós falaremos hoje sobre os hipoglicemiantes, que são os remédios para tratar a diabetes. Gente, primeiro, vamos compreender o conceito de diabetes, né? A diabetes mellitus, que tem dois tipos. A tipo 1, que é a deficiência na produção da insulina, né? Acontece uma falha que gera a destruição das células beta das ilhotas de Langerhans no pâncreas, né? Essas células betas que são destruídas no pâncreas deixam de produzir a insulina. E o que é a insulina? É um hormônio que tira o açúcar do sangue e põe dentro das células para que ele seja digerido. Quando esse hormônio não funciona, o açúcar ele fica circulando no sangue e aumenta a glicemia, causando a diabetes. O tratamento ele vai ser com reeducação alimentar, né, com atividades físicas e também com insulinoterapia, que é o uso da insulina, que é uma medicação injetável para tratar a diabetes, tá? As mais comuns são a insulina regular e a insulina NPH. Os sintomas, né? Os sinais e sintomas clínicos são a hiperglicemia, né? Que é o excesso de glicose no sangue, hiperglicemia, aumento da glicose. A perda de peso, né? Cetoacidose, poliúria, polidipsia, polifagia e fraqueza, né? Esses são os sintomas, os sinais e sintomas característicos da diabetes e a clínica do que pode acontecer. A etiologia, né, o que leva ao diabetes tipo 1, são fatores genéticos, fatores ambientais, né, a resposta autoimune, que é quando o organismo ele combate a si próprio, e, como eu falei no início, a destruição das células beta do pâncreas. Olhem só. Já o diabetes tipo 2, né, que é a diabetes desenvolvida. Gente, a diabetes tipo 1, ela é uma condição clínica que se inicia, né, ao nascer ou até o início da adolescência, tá? Porque vai ser uma falha no pâncreas, na glândula no pâncreas. Já a diabetes tipo 2, a pessoa desenvolve, geralmente na fase adulta, e ela está muito ligada a os hábitos de vida, né? A vida sedentária, uma alimentação desregrada e outras patologias também. Então, a diabetes tipo 2, ela vai ser a redução ou a parada na produção de insulina, entendeu? E também tem a resistência à insulina, o que vai resultar também na hiperglicemia. O tratamento, além das modificações do estilo de vida, como foi falado no diabetes tipo 1, ele vai ser medicamentoso de duas formas. Por via oral, que são os comprimidos, né, pela boca, ou por via injetável também com a insulina, né? O diagnóstico é por exames laboratoriais, considerando que igual ou maior que 120 miligramas de glicose por decilitro já é o diabético, né? Ou 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glicose, que é açúcar, né? Que glicose é açúcar. A glicemia fique maior ou igual a 200 miligramas de glicose por decilitro. Tem também a hemoglobina glicada, né, que tem que ser igual ou maior a 6,5%. E a confirmação do diagnóstico de diabetes tem que ter 2 exames, né? Ou os sintomas clássicos, né? Mais a glicemia a qualquer horário, a qualquer momento, igual ou maior que 200 miligramas de glicose por decilitro, certo? Então, diabetes é o acúmulo de açúcar no sangue, né? A glicemia alta por falta de insulina, né? Por não haver a produção de insulina, que é o tipo 1, ou pela diminuição da produção, ou a parada da produção de insulina, ou a resistência à insulina no diabetes tipo 2. E a insulina é o hormônio que tira o açúcar do sangue e leva para dentro das células, para que de dentro das células ela vá para os rins e seja eliminado o excesso, tá bom? Então, bora lá para a parte que nos cabe, o tratamento. Olhem só, a insulina é um hormônio, né?
que é produzido pelas células beta do pâncreas, né? Elas ficam localizadas nas ilhotas de Langerhans. E o que acontece? O papel dela é regular a quantidade de glicose, né, no sangue. E ela reduz a produção de glicose pelo fígado. Por quê? Se houver uma baixa de glicose na sua alimentação, o fígado ele vai produzir glicose através do tecido adiposo e através do tecido muscular, tá? E quais são os tipos de insulina? Quais são os tipos desse hormônio que a pessoa tem acesso quando o organismo dela já não produz? As ultras rápidas, né? Que elas vão agir aí de 10 a 15 minutos, elas começam a agir. Tem um pico de ação entre 1 a 2 horas, no entanto, elas agem por no máximo 5 horas. Depois de 5 horas, ela já não tem mais insulina no organismo. Aí ela tem que ser utilizada junto com as refeições, né? Um pouco antes de fazer a refeição, já administra a insulina. A insulina rápida, que é uma das mais comuns, né? Que é a regular humana, a insulina regular. Popularmente falamos só insulina regular. Ela vai começar a agir depois de 30 minutos, tá? O pico de ação dela vai ser de 2 a 3 horas. E a duração vai ser de no máximo 6 horas e meia. E ela também deve ser injetada entre meia hora e 45 minutos antes das refeições, já que ela vai demorar meia hora para começar a agir, tá bom? A NPH, que são as de ação intermediária, ela vai começar a agir de 1 a 3 horas, o pico é de 5 a 8 horas e dura até 18 horas. Então, geralmente se usa a NPH uma vez só ao dia, tá? E não precisa ser necessariamente durante as refeições. E geralmente antes de dormir, né, para ter o controle. Claro que existem pessoas que usam a NPH 2 vezes por dia. As de longa duração são as insulinas lentas, né? Elas vão durar aí, elas vão ter o início com mais ou menos 90 minutos, né, 1 hora e meia após a ação. Elas não têm o pico e elas ficam até 24 horas ativas no organismo, dependendo aí do tipo que é. Tem umas que ficam 16, tem outras que ficam 4 horas, tem algumas que até ficam mais de 24 horas, mas já não há a mesma eficácia, né? E se usa geralmente uma vez por dia. As misturadas, que é, por exemplo, quando tem a regular e a NPH. Ela vai ter o pico de ação das duas, né? A regular vai começar de 10 a 15 minutos e a NPH de 1 a 3 horas. Aí ela vai ter 30% da dose em insulina regular e 70% em NPH. E da mesma forma, quando for as longas também misturadas. Aí elas vão ter uma quantidade, claro, gente, que essa quantidade vai ser por definição médica, tá? É o médico quem define a dosagem, nós apenas administramos. O paciente que tem diabetes tipo 1, que é o insulinodependente, que o pâncreas tem a falha na produção de insulina, ele vai fazer uso somente da insulina, só desse injetável. A administração da insulina é via subcutânea, tá bom? Ou seja, embaixo da pele. A seringa a seringa de unidade internacional, ela vai ter 0,3, 0,5 ou 1 ml, tá? É o máximo 1 ml. Aí você vai administrar as unidades internacionais de acordo com a prescrição médica. Então, não é 1 ml, são 10 unidades internacionais ou 15 unidades internacionais e assim por diante, tá bom? E a agulha, como é subcutânea, a agulha dela tem um tamanho pequeno. Aqui, gente, é para vocês compreenderem melhor o tempo de ação das insulinas. Cada cor dessas linhas no gráfico exemplificam o tempo que a insulina fica ativa no organismo. Durante o tempo de ação dessas insulinas no organismo, tudo que a pessoa consome, tudo que a pessoa se alimenta, que é glicose, vai ser metabolizado, né? Vai ser absorvido nas células. Fora do período de ação dessa insulina, se a pessoa consumir glicose, esse açúcar ele vai ficar no sangue, causando uma hiperglicemia.
Agora vamos aos hipoglicemiantes orais, né? Que são os comprimidos, que são usados no tratamento da diabetes tipo 2, que é a diabetes adquirida, que a pessoa desenvolve por excesso de peso, má alimentação e maus hábitos de vida, tá bom? Então, bora lá. As sulfonilureias é o primeiro ramo dos hipoglicemiantes, tá? São mais utilizados também no tratamento de diabetes tipo 2. Porque eles são secretagogos, né? Eles estimulam que as células beta-pancreáticas produzam mais insulina, secretem mais insulina. Eles reduzem a glicemia em até 20%. E eles aumentam também a sensibilidade à insulina, tá? Com isso, ele reduz a produção de glicose pelo fígado. Nesse grupo, nós temos todas essas medicações aqui. E eu gostaria que vocês pesquisassem um pouquinho mais sobre cada uma delas, para que nós possamos debater em aula, tá bom? Olha aqui, olha como eu coloquei aqui para vocês. Por exemplo, a clopropramida, né? Ela dura de 24 a 60 horas. O paciente pode tomar de 150 a 500 miligramas por dia. É contraindicada para grávidas. Por que é contraindicado na gravidez? Por que é contraindicado durante a amamentação? Quais são os efeitos colaterais? Ganho de peso, hipoglicemia, hiponatremia, tá bom? Aí nós vamos debater na aula sobre isso. A próxima categorias são as biguanidas, né? Que atuam prevenindo a produção de glicose pelo fígado. Então, elas melhoram a sensibilidade à insulina, né, dos receptores, reduzindo a quantidade de açúcar que é absorvida pelo intestino. O medicamento de primeira escolha nessa linha é a metformina, tá bom? A menos que a pessoa tenha, por exemplo, doença renal ou doença hepática, ou também a intolerância gastrointestinal. As biguanidas, diferente das sulfonilureias, elas não afetam a liberação de insulina, tá bom? E não causam hipoglicemia. Nessa categoria, nós temos a metformina, a fenformina e a buformina. Ache alguma coisa legal também para que nós possamos falar durante a aula sobre essa categoria. Essas duas são as mais conhecidas. Tem as menos utilizadas, mas que também é importante que vocês saibam. Por exemplo, a meglitininas, né? Nós temos aí a repaglinida nessa categoria, que ela modula a liberação de insulina pelas células betas, né? Controlando o refluxo do potássio nos canais, né? Ela tem um início de ação rápido, mas ela tá mais indicada a controlar a glicose após as alimentações, tá? E pode sim ser utilizada por pacientes que têm algum comprometimento renal e também por idosos. Lembrando que a metformina tem uma contraindicação para renais. Lembram disso? Ótimo. Os derivados da defenilanina. Aqui nessa categoria tem a netaglidina. Neclanida, desculpa. Ela estimula, né, a liberação rápida, porém transitória da insulina, tá? Fazendo o fechamento dos canais de potássio durante o ATP. O ATP, gente, é a transformação da glicose, é a quebra da glicose para transformar ela em energia, porque o intuito da glicose entrar nas células é transformar ela em energia. Os efeitos colaterais, né? O principal é a hipoglicemia, que é a baixa, né, exagerada da glicemia, e mesmo assim ela pode ser usada por pacientes que têm problemas renais e por idosos. As tiazolinidinas, né, elas atuam ligando os receptores do PPAR, e esses receptores, eles são encontrados nos músculos, no tecido adiposo e no fígado. O principal efeito é o aumento dos transportadores de glicose, que é o GLUT1 e o GLUT4, e a diminuição dos ácidos graxos na circulação. E também elas melhoram as manifestações bioquímicas e histológicas, tá? Da esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, ela vai melhorar as manifestações, vai reduzir. Claro que a esteatose hepática não alcoólica, tá bom?
Dentro desse grupo, nós temos a pioglitazona, né? Que ela interage com os contraceptivos orais, com as pílulas, tá? O efeito da pílula pode ser afetado pela pioglitazona. E a outra é a rosiglitazona, que os efeitos, né, colaterais e as interações indicam que ele aumenta o risco de angina no peito, angina estável e infarto do miocárdio. Então, deve-se analisar o risco-benefício para o uso dessa medicação. Os inibidores da absorção de glicose, que são a arcabose e o miglitol, né? Eles inibem mesmo, gente, as enzimas intestinais de absorver a glicose e reduzem, né, os aumentos pós-prandiais de glicose, ou seja, após a injeção de alimentação, eles retardam a digestão e absorção do amido e também dos disacarídeos, né? Eles retardam esse processo. Esse fármaco, ele não é metabolizado, né? Ele é depurado pelo rim. Então, ele não deve ser usado por pessoas que têm insuficiência renal. Porque se tem insuficiência renal, o rim não tem o funcionamento total, não vai depurar essa medicação. E os efeitos, eles estão mais em flatulência, diarreia e dor abdominal. Olha aqui, gente. Mapa mental, o básico sobre a diabetes mellitus, né, para que vocês possam continuar estudando, né? Aqui nós estamos falando sobre os tratamentos, né? Os antidiabéticos, eles são orais ou injetáveis. A função dele é regular a glicemia e controlar a diabetes. Aí nós temos aqui os que estimulam a liberação da insulina, nós temos a própria insulina, que vai atuar na absorção, na excreção de glicose, e nós temos os que atuam no fígado. Gente, né, eu preciso saber todos os nomes? Não exatamente, mas é bom você saber para que eles servem. Então, você precisa saber que tanto a insulina quanto os antidiabéticos ou antiglicemiantes orais servem para controlar a glicemia. E você precisa saber também que a diabetes mellitus, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2, é o acúmulo de açúcar, de glicose no sangue por falha no funcionamento do hormônio insulina. Certinho, galerinha? Dúvidas? Chame lá no chat que eu tô esperando por vocês. Quer abraçar você? Pode abraçar você? Não, tira não, porque tá frio.